glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Mais uma vez nós estamos aqui para compartilharmos uma palavra juntos, para sermos edificados pela palavra de Deus. Hoje eu vou compartilhar 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 1, verso de número 26. Irmãos, nós vivemos em um mundo onde o exemplo, vou citar aqui agora para você, onde o mercado de trabalho exige preparação, exige capacitação. Uma pessoa ela só pode ser integrada no mercado de trabalho, dependendo da empresa, se ela tiver preparação, se ela tiver capacitação. O mundo vê dessa forma. Até porque essa empresa, o requisito dela é que essa pessoa esteja preparada, esteja capacitada. Então, o mundo é assim. Por quê? Porque essa empresa ela espera um retorno financeiro dessa pessoa. Ela não vai contratar esse funcionário sem ele trazer um retorno financeiro para ela. Mas com Deus funciona totalmente diferente. Vamos ver aqui na palavra, 1 Coríntios, capítulo de número 1, verso 26. Olha o que diz. O título diz assim: A vocação dos santos. O que é vocação? É chamado. Deus, quando Ele chama alguém, essa pessoa, ela não precisa estar capacitada, preparada. Até um ditado popular, se eu não me engano, que diz o seguinte, que Deus, Ele não escolhe os capacitados. Deus, Ele capacita os escolhidos. Então, Paulo aqui, imagino eu, ele dizendo aqui para a igreja de Corinto, ele diz o seguinte, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Por que não muitos sábios segundo a carne? Porque talvez aquela pessoa, ela vá se vangloriar, porque eu tenho uma pós-graduação, porque eu tenho um doutorado, um mestrado. Então, Deus não quer que essa pessoa se glorie segundo a sabedoria da sua carne. Por que não muitos poderosos? Porque senão a pessoa vai se vangloriar no seu poder aquisitivo elevadíssimo. Por que não muitos de nobre nascimento? Porque senão a pessoa vai falar, olha, eu nasci num berço de ouro, eu venho de uma família tradicional. Mas continua dizendo aqui no versículo 27, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Vamos ver aqui uma coisa fraca, um ser fraco que Deus escolheu para libertar o povo de Israel das mãos dos midianitas. Juízes capítulo 6, verso de número 14. Olha aqui, Então se virou o Senhor para ele quem? Gideão, e disse, vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Então vai nessa tua força, Gideão. Por que Gideão era forte? Não. Porque na verdade Deus ele precisa do homem somente da coragem, da ousadia, de se lançar, de se jogar, de falar, eis-me aqui. Olha o que Gideão disse, e ele lhe disse, ai Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Olha, não é por causa de você não. Eu estou falando para você ir nessa força, mas não é por causa de você não. Já que eu estou contigo, eu Deus, estou contigo, Gideão. Você ferirá os midianitas como se fosse um só homem. E todos nós conhecemos a história que Gideão vence ali os midianitas com apenas 300 homens. Deus não precisou da multidão, somente de um grupo pequeno ali, porque é a glória de Deus quem tem que aparecer. Gideão ele disse, a minha família é a mais pobre da tribo de Manassés, eu sou o menor da casa de meu pai. Deus falou, é justamente você que eu quero. Então, continuando aqui no versículo 28 de primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 28, diz assim, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir as que nada são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Se nós formos ver aqui mais atrás, em Êxodo capítulo de número 3,
Deus ele aparece para Moisés numa sarça ardente. E ali ele fala para Moisés: olha, eu vi a aflição do meu povo, eu escutei o seu clamor, eu desci aqui para me livrar o meu povo. E eu quero que você vá até Faraó e fale com ele que eu quero que ele liberte, que ele deixe o meu povo ir. Que ele deixe o meu povo ir. E então Deus fala mais algumas coisas ali para Moisés, você vai até os anciãos, fala com eles. Mas aqui no capítulo 4 de Êxodo, Moisés ele responde o seguinte para Deus: mas eis que não crerão nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Moisés ele poderia ter dito para Deus: não, eu fui criado no palácio, eu fui filho da filha de Faraó, eu estudei nos melhores colégios, pode deixar, Deus, eu vou lá e vou falar. Mas Moisés não agiu dessa maneira, ele falou: não acudirão, não crerão e nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Então, se você for ler o capítulo 4 mais adiante, até o versículo de número 9, você vai ver que Deus ele capacita Moisés com uma série de poderes. Joga o cajado no chão, o cajado se transformou numa serpente. Pega na calça, se transformou em cajado. Coloca a mão no peito, fica leprosa. Tira a mão do peito, coloca de novo, a mão ficou sã. Se o rei do Egito não crer nesses dois sinais, sabe o que você faz? Pega a água do rio, joga na terra, vai se transformar em sangue. Olha o que Moisés diz no versículo 10, Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Segundo o dicionário, é uma pessoa gaga, uma pessoa que tem gagueira. Então ele falou: sou pesado de boca, eu sou pesado de língua. Ele poderia dizer: não, Senhor, mas eu estudei nas melhores faculdades. Ele diz: não, eu sou pesado de boca, eu sou pesado de língua, Senhor, eu não sou eloquente. Mas Deus diz assim, no versículo 11: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo ou o surdo que vê ou o cego? Não sou eu, Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que há de falar. A Bíblia diz que Deus concede poderes a Moisés e agora Deus fala: vai, que eu vou te ensinar, eu te ensinarei o que hás de falar. A Bíblia diz que Deus falava com Moisés, a boca de Deus era na boca de Moisés, e Arão, que era eloquente, falava com Moisés. Deus falava com Moisés, Moisés falava com Arão, e Arão falava com o Faraó e falava com o povo. Então, irmãos, Deus poderia ter escolhido Arão. Arão era eloquente, o irmão de Moisés, mas não escolheu. Escolheu foi quem? Moisés, porque queria capacitar Moisés. Olha o que Jeremias capítulo de número 1, ele diz para Deus, ele diz o seguinte, Jeremias capítulo 1, verso de número 6. Senhor Deus, eis que não sei falar. Deus havia escolhido Jeremias, mas ele falou: eu não sei falar porque não passo de uma criança. Mas Deus falou para ele, não digas não passo de uma criança, porque todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Então Deus, sempre quando Deus chama alguém, um homem ou uma mulher, ele se encarrega de capacitar essa pessoa. Deus é perito em pegar o lixo e se transformar no luxo. Deus é perito em reciclar seres humanos. Como não se lembrar do Senhor Jesus Cristo transformando a água em vinho? Ou seja, a água que Jesus transformou em vinho ficou melhor do que o vinho original. Quando Deus ele recicla a vida de uma pessoa, o segundo estado dela fica melhor de quando ela era antes, sem ter as mazelas na vida dela. O segundo estado dela fica melhor do que quando ela nasceu. Por quê? Porque Deus ele é perito em transformar os seres humanos. Deus, quando ele capacita o homem vira uma potência no mundo espiritual. Ele vira uma potência no mundo espiritual. Ele vira uma bomba no inferno. Por quê? Porque esse homem agora ele está capacitado por Deus. Deus sempre falou com Moisés, com Jeremias aqui: eu colocarei as minhas palavras na sua boca. Olha aqui para você ver, Jesus, em Mateus capítulo de número 10, olha o que ele fala para os discípulos. A mesma coisa que Deus ele faz no Antigo Testamento, agora Jesus ele faz no Novo. Mateus 10, de número
Olha aqui, ó. Mateus, capítulo de número 10, versículo de número 19. Olha o que diz, ó. E quando vos entregarem, não cuideis em como o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Jesus falando para os discípulos. Visto que não sois vós que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Então, quem fala, quem usa o homem é o Espírito Santo de Deus. Quem capacita o homem é o Espírito Santo de Deus. Então, quem somos nós para falar que tal pessoa não é capacitada, que tal pessoa não é preparada? Então, muitas das vezes vai acontecer um embate no mundo. A Bíblia diz que o homem natural não pode compreender as coisas espirituais porque para ele são loucura. As coisas espirituais se discernem espirituais. Muitas das vezes você é uma pessoa espiritual e você conversa com uma pessoa carnal, as palavras não se batem. Você muitas das vezes crê muito em Deus, tem muita fé em Deus e você começa a falar de coisas espirituais. E a outra pessoa que vive na carne, ela começa a falar das coisas da terra, então não bate. Você fala, não, varão, porque Deus ele me capacitou, porque Deus ele está me preparando. Aí outra pessoa fala, você não tem chance, você não tem capacidade. Por quê? Porque aquela pessoa do mundo, ela está na carne e aquela pessoa está no espírito. Então as coisas do espírito não se batem com a carne. Então Deus aqui ele está falando, ele está dando uma orientação para os discípulos, ó. Quando vos entregar, não cuideis em como que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Todas as vezes, irmãos, que Deus ele chama um homem para fazer a sua vontade, ele o capacita. Quando Jesus ele está perto de subir aos altos céus, estou falando rápido para esse vídeo não ficar muito extenso. Quando Jesus ele dá uma ordem para os discípulos antes de subir aos céus, sentar à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, ele dá uma ordem para a evangelização. Marcos 16, 17 diz assim, ó: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então a palavra está dizendo, Jesus está falando para os discípulos, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Aliás, li errado, perdão, irmãos. Olha o que acontece, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beber, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Aí alguém vira para você e diz o seguinte, bebe um veneno aí para ver se você não vai morrer, porque a palavra está dizendo, se beberem coisa mortífera, não lhes fará mal. Mas se você for ver, você vai ver que Jesus ele teve um embate com o diabo lá no deserto. E o diabo falou para Jesus, pula daqui do pináculo. Jesus falou o quê? Ele falou, pula daí do pináculo. O diabo falou, que está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os seus caminhos. Jesus ele falou, assim está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Então muitas das vezes as pessoas usadas pelo diabo vão usar a palavra de Deus para te contradizer, para tentar ali distorcer a palavra de Deus para tentar te contradizer. Mas você, quando você está arrochado na palavra, o demônio não pode vencer você. Então o que acontece? Toda pessoa que faz a obra de Deus, que faz a vontade de Deus, que Deus chama ela para capacitá-la, para prepará-la, Deus coloca sinais na vida dessa pessoa. Aonde essa pessoa prega o evangelho de Deus, coisas maravilhosas acontecem. Olha aqui para você ver, no mesmo Evangelho de Marcos 16, 20, diz assim, e eles tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor. Eles pregavam e como que o Senhor cooperava com eles, e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Tanto é que a Bíblia diz que a sombra de Pedro, ao menos se projetassem ali sobre os enfermos, eles eram curados. A palavra de Deus diz que pegava-se os aventais e os lenços de Paulo, colocava sobre os enfermos, sobre os doentes, e as suas enfermidades fugiam deles. Olha para você ver mais um chamado aqui, 4 discípulos estavam, 2 estavam pescando e 2 estavam consertando as redes ali com o pai deles. Olha o que aconteceu, caminhando, o título diz, a vocação dos discípulos, caminhando junto ao mar da Galiléia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Olha o que Jesus falou para eles, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. Veja a preparação desses homens, estavam pescando, não eram nada,
Não tinham teologia, não tinham curso, não tinham escatologia, não tinha nada. Eram pescadores. Olha mais à frente, ó. Eles deixaram ali imediatamente as redes e o seguiram, ó. Passando adiante, Jesus viu outros dois, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Então, o chamado de Deus, irmãos, o chamado de Deus, quando Deus ele chama um homem, quando Deus ele chama uma mulher, ele se encarrega de capacitar essa pessoa. Citei para você Gideão, citei para você Moisés, citei para você 4 discípulos ali, citei para você o próprio Paulo, que tinha sabedoria da letra, mas ainda não conhecia o Senhor Jesus Cristo. Ele não conhecia o Senhor Jesus Cristo. Ele conhecia a letra, ele conhecia a palavra, mas ainda assim não havia conhecido o Espírito Santo. Ainda assim não havia conhecido o Senhor Jesus Cristo. Assim como Nicodemos, ele conhecia a lei, ele era mestre em Israel, e o Senhor Jesus Cristo falou para ele: é necessário vos nascer de novo. Ele não era nascido de novo. Há pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas não são nascidas de novo. Há pessoas que acham que têm a capacitação de Deus. Há pessoas que acham que têm unção de Deus, mas unção de Deus não é ficar rodando na igreja. Unção de Deus não é ficar pulando na igreja. Olha para você ver, Lucas capítulo de número 4, olha para você ver a postura de Jesus ao entrar numa sinagoga para pregar a palavra de Deus, para falar sobre a palavra de Deus. Olha aqui para você ver, ó. Lucas capítulo de número 4, verso de número 17, ó. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável ao Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Jesus não pegou o rolo santo, Jesus ele não ficou sapateando, ele não ficou pulando, e Jesus era cheio do Espírito Santo. Jesus ele não ficou fazendo essas coisas. Jesus ele leu ali a passagem que cita Isaías 61, ele leu, depois que ele acaba de ler com toda reverência na casa de Deus, ele entrega para o assistente, vai para o seu lugar e se assenta novamente. Poderia citar aqui para você várias passagens, por exemplo, no monte, quando Jesus prega o sermão do monte, no bar, na sinagoga, no templo, e como se assentasse perto do gasofilácio, Jesus fez isso. Jesus, subindo ao monte, seus discípulos se aproximaram e como se assentasse, começou a ensinar a multidão. E Jesus como se assentasse no barco, e Jesus como se assentasse no templo. Então, Jesus vem em forma típica de um homem calmo, tranquilo, sereno, um homem que nunca precisou de fazer performance com o seu corpo dentro do templo, para que as pessoas pudessem crer no Evangelho. O Evangelho não é ficar contando história fictícia, não é ficar contando aquelas histórias imaginárias para que as pessoas creiam. O Evangelho ele é direto, reto, meu amigo. O Evangelho ele é o seguinte: você tem que se converter, você tem que mudar de vida, você tem que mudar a sua postura. Jesus ele fala que o reino de Deus ele está próximo. Esse é o Evangelho verdadeiro. Não é você ficar dando volta, você ficar falando do tamanho da barba do Arão, tamanho do Rio Jordão. Não é isso não. Evangelho é as boas novas, falar que Jesus morreu pregado na cruz e que ele ressuscitou o terceiro dia para salvar o drogado, o viciado, para aquele que está com a sua vida destruída, para aquele que está com o seu casamento destruído, para aquele que está a fim de suicidar, tirar a sua própria vida. O Filho do Homem veio para destruir as obras das trevas. Então, a capacitação de Deus não é segundo o meu timbre de voz. Eu fico impressionado, muitas vezes você chega numa igreja, você cumprimenta o irmão, a paz Senhor irmão, a paz Senhor irmão. Aquele irmão te cumprimenta de forma serena, mas quando ele sobe no altar, ele se transforma, ele começa a falar grosso, porque o Senhor não sei mais o que lá, e papapá. E quando ele coloca a mão sobre o enfermo não é curado, ele ora, ele profetiza na vida de um cativo e não é liberto. Por quê? Porque na verdade a unção, a capacitação de Deus está dentro de nós, quando a palavra ela está embutida, quando a palavra ela é vivida. Os fariseus conheciam a lei, os fariseus eles conheciam
conheciam a lei de Gênesis a Malaquias, mas eles não viviam a palavra de Deus. Os doentes continuavam doentes, os enfermos continuavam enfermos, eles não tinham a capacitação de Deus porque não eram chamados. Eles conheciam como Nicodemos, como o próprio Simão leproso, também fariseu, como o próprio Paulo conhecia a Deus, mas não conhecia o Espírito Santo. Ele conhecia a letra, ele conhecia um Deus de ouvir falar, como tem um louvor que diz: tenho ouvido só falar do teu poder, quanto tempo eu te sirvo sem te conhecer. Tem pessoas que conhecem a Deus só por ouvir falar, que não conhecem a Deus realmente, nunca vivenciaram um milagre. São pessoas que acham que tem a capacitação de Deus. Tem pessoas que falam meia dúzia de línguas na igreja e acham que são batizados com o Espírito Santo. Antigamente, irmãos, alguns anos atrás, não faz muito tempo, eu chegava numa igreja e a pessoa dizia para mim: o irmão é batizado com o Espírito Santo? Eu falava: sou. Mas por que a senhora está perguntando? Não, porque o irmão não fala em língua. O irmão fala em línguas? Se ele fala em línguas, ele é batizado. Então as pessoas têm uma má interpretação da Bíblia, da palavra de Deus. Jesus, ele nunca falou em línguas e Jesus era cheio do Espírito Santo. João Batista nunca falou em línguas e era cheio do Espírito Santo. Então, irmãos, que nós venhamos a ser maduros no entendimento e meninos, crianças na malícia. O ser humano hoje, ele quer mostrar para o outro ser humano que ele é espiritual, mas como eu costumo dizer para minha esposa, a raiz, a base está por baixo, ninguém vê. Uma árvore plantada junto ao ribeiro, as raízes estão por baixo. Ninguém vê você quando você está na sua casa, quando você levanta de madrugada, quando você ora, quando você se consagra na presença. Ninguém vê isso. As pessoas só veem você quando você está na igreja dando glória a Deus, aleluia. Mas às vezes, muitas das vezes, não é todos, eu não estou citando, eu não estou generalizando, mas muitas das vezes é superficial o que as pessoas vivem. Quantas pessoas que estão dentro do templo, da igreja, desviadas da presença de Deus. Estevão, ele morreu apedrejado porque ele disse perante o Sinédrio que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, que Deus, ele habita dentro do ser humano. Deus, ele muda o ser humano de dentro para fora. A igreja, palavra igreja significa eclésia, chamados para fora. Deus nunca chamou ninguém para ficar agarrado dentro de quatro paredes. Deus chamou o homem para ser a diferença neste mundo pecaminoso, para ser o sal e a luz desse mundo, para fazer a diferença, para determinar: olha, Satanás, eu determino que você saia da vida desse drogado, que você saia da vida desse casamento, dessa mulher, que você saia, que você pare de destruir o casamento dessa pessoa, que você pare de arruinar a vida, a família dessa pessoa, para que você abandone essa alma, essa vida que quer suicidar. Então Deus, ele nos deu autoridade, foi para isso, não foi para ficar dentro de igreja louvando, pregando para crente, não. Para crente você é que bem, hoje tem muitos crentes que estão dentro da igreja, dentro do templo, desviados, estão só vivendo de aparência. É como um casal que se separa, ele não se separa naquele dia. O marido não se separa da esposa naquele dia que decidiu se separar. É porque a relação já não estava boa há muito tempo. Quantos crentes que a relação dele já não está bem com Deus há muito tempo. E quando ele sai da igreja, você chega a tomar até um choque. Fulano de tal saiu da igreja, eu não sabia. Na verdade, ele já estava afastado de Deus há muito tempo. É porque você só via a parte de fora, ele dando glória a Deus, aleluia, mas você não sabia a vida íntima que ele tinha com Deus. Às vezes dava até glória, aleluia, na igreja, mas chegava em casa, não pega uma Bíblia para ler, não ora, não jejua, não se consagra a Deus. Então, irmãos, essa palavra que eu tenho para deixar. A capacitação, ela vem do Espírito Santo de Deus. Assim como veio para a vida de Paulo. Paulo teve um encontro com Jesus. Ele teve um encontro com o Espírito Santo. Assim como Gideão, assim como Moisés, assim como Davi. Davi pequenininho diante do gigante Golias. Ninguém queria ir contra Golias, porque era um gigante. Era um oponente gigante. Mas Deus fez o quê? Ele usou aquele: vai na tua força, Davi, vai na tua força. Davi era o menor, mas foi o mais valente, Deus foi com ele. Deus não precisa de muito, Deus não precisa do maior, Deus não precisa do mais forte. Ele só precisa de alguém corajoso, de alguém ousado, que tem intrepidez e que vá para cima do adversário. Em nome de Jesus, eu deixo essa palavra. A capacitação, ela vem de Deus, amém? Eu deixo essa palavra da parte do Senhor Deus, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, que toda honra, toda glória seja dada somente a Ele, em nome de Jesus.